Nossa, esse ano de 2020 foi desafiador. A gente tem que aprender a eliminar a palavra difícil e trocar ela pela palavra desafiadora, né? Desafiador. Então, eu acho que o ano de 2020 foi desafiador. Foi um ano onde literalmente, assim, a gente teve que ficar peladas na frente de um espelho com leite de aumento, porque a gente teve que se enxergar as nossas sombras, enxergar os nossos defeitos, as nossas, enfim, os nossos desafios, né? A gente teve que olhar para baixo do tapete, tirar aquela poeira e começar a mudar aquilo que muitas vezes a gente não queria mudar. Março entramos na pandemia. Eu não tenho o hábito de assistir telejornal, não assisto canal TV aberta, então eu não fazia noção do que estava acontecendo. Eu estava na minha bolha, meio alienada. Vinha uma cliente, comentava, outra cliente comentava, mas eu não tinha dimensão do problema, né, que a gente estava vivendo. E aí no dia 18 de março, o prefeito de Florianópolis resolve fechar tudo. Simplesmente ele decreta, a partir de tal dia, todos os estabelecimentos vão estar fechados. E aí eu me vi numa situação onde eu não tinha controle nenhum, né? Onde eu não fazia ideia que isso pudesse acontecer. A gente teve que fechar as portas da clínica e lidar com dois grandes desafios, que era administrar a agenda, saber onde colocar essas clientes e a preocupação da falta de dinheiro. Preocupação da falta de dinheiro que assustou todo mundo. E aí, gente, quando a gente se vê nessa situação, a gente pensa, o que eu faço agora? Eu não tenho escolha, eu não tenho controle do que está acontecendo. Eu não tinha como acabar com o vírus, eu não podia abrir as portas. Eu só tinha que controlar duas coisas. Uma era os meus pensamentos, né? O que eu ia pensar, o que eu ia focar, ou eu ia focar no problema, ou eu ia focar na solução. E a outra era em administrar o meu financeiro, porque ou eu tinha uma reserva ou eu não tinha, e a partir dali era economizar, era administrar, era ver o que eu podia fazer para conseguir sair daquela situação, sem me endividar, sem passar necessidade, enfim. Gente, os meus pais não moram aqui, eu fiquei trancada dentro de casa 15 dias, só ia mesmo no mercado, era tudo muito novo, então a gente tinha medo da morte, a gente tinha medo da falência, a gente tinha medo da doença, era muito medo, eu tinha que administrar todos esses medos sozinha. Eu tinha a clínica toda para dar conta, eu tinha e tenho muitas alunas que dependiam de mim, então muitas alunas, muitas seguidoras recorreram a mim pedindo ajuda nesse período. E o que eu fiz, gente? Durante todos os 15 dias que eu fui obrigada a estar em casa, eu tinha duas opções, ou eu ia ligar a TV e ia focar nos telejornais, tá? Ou eu ia pensar em algo que pudesse ser a solução, e foi o que eu fiz. No início da pandemia, eu criei o Plano Anticrise da Mulher Empreendedora. Eu escrevi um e-book que eu posso disponibilizar para vocês, quem quiser, é só comentar aqui embaixo desse vídeo. Eu escrevi um e-book onde eu coloquei todas as estratégias que eu uso hoje na minha carreira ali, tanto de autoconhecimento quanto de marketing, e dividi com essas seguidoras, alunas e até amigas, pessoas que não me conhecem, que pudessem se inspirar nesse plano e que ele pudesse ser uma esperança para muita gente. Então, isso foi algo que deu muito certo. Então, o que eu vi? Foi a primeira lição que eu vi, que eu preciso focar naquilo que eu tenho controle, tá? Eu não tinha controle sobre o dinheiro que eu não guardei durante todo esse tempo. Eu não podia ficar chorando o leite derramado. Eu só tinha controle em economizar dali para frente e em focar na solução. Tá? Então hoje, se você está numa situação difícil, foca na solução, sempre, gente, por mais difícil que pareça ser. O Tony Robbins, ele fala o seguinte, um piloto de Fórmula 1, tá? Ele tá andando com o carro a toda velocidade, se ele olhar para o muro, na hora de fazer a curva, o que vai acontecer? Ele vai bater no muro, ele tem que olhar para onde ele quer ir.
e não olhar para onde ele não quer ir. Então ele precisa olhar para a direção da curva que ele quer fazer e não para o muro. E isso eu levo para minha vida. Se eu olhar para o muro, eu vou dar de cara nele. Eu preciso olhar para onde eu quero ir e não para onde eu não quero ir. Então acho que essa lição foi muito importante, tá? Passando a pandemia, lancei o Plano Anticrise, fiz lives no Instagram, no YouTube, ajudei muita gente, distribuí certificado num treinamento gratuito para mais de 2.500 mulheres de forma gratuita, gente. Foi um grande impulso. Esses 15 dias que eu fiquei em casa, eu usei de uma forma que me alavancou muito, assim. Eu sou muito grata a esses 15 dias. Tudo tem um porquê, tá? Você só precisa usar a situação a favor de você e não se vitimizando. Então eu acho que eu fiz isso de forma muito inteligente, tá? Usar a meu favor. Depois a clínica abriu as portas, o prefeito liberou, eu voltei. Eu tinha um outro desafio, descartáveis. A gente tinha que mudar todo o protocolo de atendimento aqui na clínica. Então eu podia ou paralisar, me travar e mais uma vez me vitimizar, ou eu podia parar, sentar e raciocinar e criar o que eu fiz, um protocolo de atendimento onde eu ensinaria as minhas alunas a atenderem de forma segura e também deixaria as minhas clientes mais seguras. Então eu criei o protocolo VDS de atendimentos aqui na clínica, espalhei para as minhas alunas, ensinei seguidoras e principalmente, gente, divulguei para as minhas clientes cada detalhe que a gente fazia aqui dentro. E isso, sabe o que fez? Um boom na nossa agenda. A nossa agenda nunca teve tão cheia em 3 anos que eu estou aqui em Florianópolis, como nesse período de volta da crise. E aí eu me pergunto por que, Mari? Se as pessoas tinham medo de sair de casa. As pessoas tinham medo de sair de casa, só que a sobrancelha é uma necessidade entre as mulheres. Ainda mais depois da máscara, onde a única coisa que a gente vê é o terço médio da face. E as clientes ficaram mais exigentes, gente. Elas tinham uma necessidade, que era fazer a sobrancelha, e elas tinham medo. Elas tinham que ir em alguém que elas se sentissem seguras. E aí a minha agenda fez um boom. Por quê? Porque eu divulguei todo esse protocolo. Mais uma vez eu achei que eu agi de forma muito inteligente e focando na solução, né? E não no problema que eu tinha. Gente, outro ensinamento que eu tive é que a vida ela é feita de ciclos. Eu sempre fui uma pessoa muito workaholic. Eu sempre fui uma pessoa que eu trabalhei muito. Era aquela amiga que sempre chegava mais tarde no rolê porque estava trabalhando ou que não ia, enfim. Sempre trabalhando muito. Só que nesses 15 dias de quarentena que eu precisei ficar isolada em casa, eu criei esse plano de crise, eu trabalhei muito, só que quando eu saí dele, alguma coisa mudou aqui dentro que eu não sei explicar o que é. Eu comecei simplesmente a querer aproveitar a vida e me distanciei um pouco das redes sociais. Antes eu estava muito ativa. Eu saí desse período de quarentena com alguma coisa mudada aqui dentro que eu queria aproveitar. Eu queria sair, eu queria ir pra praia, eu queria meditar, eu queria ler um livro, eu queria não trabalhar. E aí veio uma briga interna entre a Mari, o workaholic, e a nova Mari que queria aproveitar um pouco mais a vida, sabe? E estou atualmente nessa briga interna. E aí eu pensei, poxa, a vida ela é feita de ciclos. A gente tá encerrando ciclos o tempo inteiro, a gente não precisa se cobrar. A gente não precisa correr atrás de objetivos para ser alguém. Eu já sou alguém. E se em algum momento da minha vida eu quiser parar, dar um passo para trás, respirar, cuidar da minha saúde, ver alguma amiga, não fazer nada de repente, né? Eu não preciso me cobrar, porque é um ciclo. Esse ciclo já está se encerrando para um novo ciclo que eu nem sei qual é começar. Então a vida ela é feita de ciclos o tempo todo. E agora, gente, é assim que eu tô encerrando esse fim do ano, nessa minha nova fase. Eu tenho plena certeza que final do ano tá aí, janeiro tá chegando e que eu preciso de novos desafios. Eu quero te perguntar hoje, quais são os novos desafios que você almeja para o teu novo ciclo? Janeiro, ele é um novo ciclo para todo mundo, independente de a gente querer ou não. Qual é a área que você quer atuar? Quais são os cursos que você não fez e que você quer fazer? Qual que é o esporte que você quer aprender a praticar? Qual é o seu desafio? O que vai te trazer brilho no olho? O que vai te trazer arrancar aquele friozinho da barriga? O que vai fazer você economizar dinheiro para conseguir? Qual que é o seu novo desafio? Porque o janeiro ele vai chegar para mim, ele vai chegar para você, ele vai chegar para todo mundo. Mais uma vez, ou a gente pode ser um produto desse meio, a gente pode ser
um copo plástico jogado aí e indo com o vento, para onde o vento levar, ou a gente pode atuar de forma ativa nesse meio ambiente. A gente pode escolher para onde a gente quer ir, entendeu? Ainda dá tempo, você pode sentar hoje, fazer uma retrospectiva, assim como eu tô fazendo aqui com vocês, fazer na sua cabeça. Faz uma retrospectiva de tudo que aconteceu no ano. Se valorize cada mínima conquista que aconteceu nesse ano, porque ele te trouxe muitas coisas boas também. E pensa o que você quer pro próximo ano, de forma ativa, para começar a correr atrás disso, tá? Porque quem não sabe para onde vai, ou até chega onde quer, mas demora muito, ou nunca vai chegar onde quer, porque simplesmente não sabe onde está indo. Então é isso, esse foi uma pincelada do meu ano aí, muito desafiador, mas de muita construção, de muita evolução, principalmente pessoal, onde eu tive novos valores, onde eu aprendi a dar valor para outras coisas mesmo, talvez mais importantes, né? E eu espero que você comente aqui embaixo desse vídeo como foi o seu ano de 2020 e como que você espera que seja 2021, para que assim a gente possa fazer uma troca e eu possa conhecer um pouquinho de você, tá bom? Um beijo! Tá. O que eu tenho que falar mesmo? Tá, já deu? Já tá gravando?